Aluno formado. Opa. Então, o Chico, ele é um aluno que se formou no Instituto Federal, né? Ele tem uma bagagem aí em segurança da informação. Ele hoje está atuando aí com essa parte de segurança da informação para a AWS em Londres. Tem aí uma vasta experiência no mercado, já está há 3 anos, se eu estou errado, lá na AWS. Na AWS eu tô há 1 ano e meio, mais ou menos. Mas 1 ano e meio. na área de segurança eu tô 4. Está quase fazendo aniversário de 2 anos e está aí para trazer essa bagagem que ele tem de mercado, trazer o que é o desenvolvimento seguro e até desmistificar um pouquinho do que é a palavra, né? Quando a gente olha desenvolvimento seguro, acho que só eu tenho que colocar ali uma coisa que vai barrar um trojan, um malware, um negócio assim, e na verdade não necessariamente é isso. Então, Chico, o palco é seu, seja bem-vindo e obrigado por ter topado aí o nosso convite. Opa, eu que agradeço o convite. E vamos falar aí, vamos destrinchar o que significa desenvolver seguro. Vamos descomplicar essa palavra, porque quando eu conversei com o pessoal fica tipo, pô, desenvolvimento seguro, o que é esse negócio? Como que eu posso desenvolver seguro, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não. Agora sim, pode ir lá. Ah, beleza. Então, quando fala de desenvolvimento seguro, o que eu já ouvi de desenvolvedores é assim, pô, eu tenho que me preocupar que o meu código, ele performa bem, eu tenho que me preocupar que o meu código tenha qualidade, eu tenho que aplicar conhecimentos de Solid, Clean Code, tenho que aplicar conhecimentos de testes unitários, eu tenho que ficar com o QA falando para eu corrigir bug, eu tenho que ficar com o PO falando para eu desenvolver um negócio em 2 dias, um negócio que vai levar 1 mês para desenvolver, e agora você vem me falar que eu preciso desenvolver meu código seguro. E aí, eu não tenho muito argumento, porque realmente, quando você está desenvolvendo é um pé no saco você ter que lembrar de todas essas coisas, mas o meu foco hoje é tentar mostrar um pouquinho para vocês que dá para colocar algumas pecinhas ali que já vão ali aumentar um pouquinho da cultura de segurança, um pouquinho da seguridade do seu código. Eu começo com uma provocação aqui, eu cheguei a postar no meu Instagram, que o que te torna um bom desenvolvedor? Se a gente voltar um pouquinho antes, nos tempos da faculdade, a gente aprende que um bom desenvolvedor é aquele que consegue desenvolver problema, que tem uma lógica muito boa. Ou que tem uma lógica, assim, sensacional, que consegue pegar e resolver em qualquer linguagem. Mas hoje no mercado, isso não é o suficiente. Para você se tornar um bom desenvolvedor, ali tem meio que não tem algo bem específico para falar o que te torna um bom desenvolvedor, mas por experiência, é um pouquinho mais do que resolver problemas. É você ter a parte de comunicação, você saber se comunicar, então explicar quais são os erros que você está tendo ou a informação que você está apresentando ou o que você está codificando, você documentar o seu código, você fazer um código que tem uma performance muito boa ali para back-end ou talvez para front-end, você desenvolver uma tarefa talvez em pouco tempo, seria isso te fazer um bom desenvolvedor, você fazer um código que tem qualidade. E todas essas características, elas vão juntando e não é só uma única coisa que vai te tornar um bom desenvolvedor, mas é um grupo de características que vai te tornar um bom desenvolvedor. E hoje eu tenho a tarefa de falar que uma dessas características que podem te tornar um bom desenvolvedor é o desenvolvimento seguro. E te mostrar também que ele não é tão complicado assim de você colocar no seu dia a dia. Eu vou mostrar depois algumas perguntinhas que enquanto você está desenvolvendo, você pode perguntar para você mesmo, ou se você tiver um patinho de debug, você pode ir lá e perguntar para ele, que vai te ajudar a fazer um código seguro. Mas antes de entrar um pouquinho no assunto de código seguro, o Vitor já me apresentou, mas só queria falar um pouquinho. Eu sou engenheiro de segurança de aplicações na Amazon, em Londres.
trabalho com AWS, trabalho com Amazon, trabalho com... O que você conhecer da Amazon, eu já trabalhei. Eu acho que eu já trabalhei com coisas do IMDb, Twitch, Alexa, Kindle, Fire TV, muita coisa dentro da Amazon. E eu acho que o que é legal de falar é que cada aplicação ela tem o seu jeito diferente de ser montada e tem as suas próprias características. Então, quando você está montando um código, você deixa o seu próprio DNA lá e deixa, assim, é como se você construísse um prédio e falar, ó, eu construí aquele prédio. O meu foco é em aplicações web e cloud, então muito do que eu vou falar ele vai se aplicar ali em ambientes web para front-end e back-end, e também em cloud. Meu foco em cloud, como eu trabalho na Amazon, é a AWS, mas alguns dos conceitos que eu vou estar falando podem ser aplicados também para outras clouds. Eu tive o prazer de me formar no Instituto Federal de Caraguatatuba, ter aula aí com o grande Eduardo, conhecer grandes pessoas como o Vitor, Cauê, na turma de 2018 ali, 2021. E eu acho que grande parte hoje da bagagem que eu tenho, eu adquiri durante o meu tempo da faculdade, por ter pessoas que ali me ajudaram a sempre me incentivar e crescer. Mas como nem só de segurança de todo mundo, eu tenho alguns hobbies que eu gosto muito de videogame, passo bastante tempo jogando Valorant e FIFA, jogo basquete pra caramba. Eu sou criador de conteúdo nos tempos vagos, mas faz um tempinho que eu não crio. Mas se você quiser, siga lá minhas redes sociais, tem o LinkedIn, tem o meu Instagram, posto alguns conteúdos lá. E se você está começando também na sua carreira, de ano em ano, na verdade, eu tive uma mentoria no passado com uma galerinha. Esse ano eu estou pensando também de ter uma outra mentoria para o pessoal que está querendo aprender um pouquinho mais sobre segurança. Me manda uma mensagem lá, a gente troca uma ideia. E esse é basicamente quem sou eu. E o que eu faço, bem resumidamente, eu sou o que vocês consideram um pé no saco do desenvolvedor. O porquê disso? Eu sou o cara que vai dar pitaco no código. Na verdade, o profissional de segurança das aplicações, ele vai procurar as melhores práticas para poder desenvolver um código, e ela vai estar baseada no ciclo de desenvolvimento de um software. Então, dentro do ciclo de desenvolvimento do software, a gente tem essas 5 partezinhas aí, que é de design, o de teste, o desenvolvimento, depois você deploya em produção, e depois você faz teste de novo e monitora para ver se está tudo certo. E em cada uma dessas etapas, a gente tem algo que a gente precisa fazer para verificar que está tudo certinho. Então, hoje eu vou estar abordando mais ali a parte de desenvolvimento, mas saiba que tem outras partes ali que um engenheiro de segurança de aplicações ele precisa ser responsável. E o que eu falo para todo mundo, por que eu deveria aprender desenvolvimento seguro? Eu acho que esse é algo que é uma imagem que se fala por si próprio. Quanto mais tempo você demorar para arrumar uma vulnerabilidade ou arrumar um bug, mais chato isso daí vai ser, mais dinheiro isso daí vai custar para sua empresa e também vai te custar sono, porque imagina você tá numa sexta-noite, você fez o deploy, sei lá, numa quarta-feira, numa sexta-noite, já tá ali numa pizza, uma coquinha, e aí te liga o seu gerente falando que acharam um bug em produção que está impactando toda, ou uma vulnerabilidade que está impactando toda os seus clientes. E aí você tem que parar tudo que você está fazendo e arrumar isso daí. E aí você gasta 2, 3, 4, 5 horas só para achar onde que está o bug e depois consertar. Tudo bem que você vai receber uma hora extra, mas o sono que você perdeu ninguém vai pagar. E essa é uma das dicas que eu dou. Se você tiver a oportunidade de colocar qualidade no seu código, se você tiver a oportunidade de colocar segurança no seu código, se você tiver a oportunidade de fazer o melhor em relação ao código, faça o quanto antes. E se você tiver a oportunidade também de participar ali, não só na parte de coding ou integration e testing, mas também na parte de arquitetura e requirements, é ainda melhor, porque quanto antes você identificar quais são as possibilidades de dar errado no seu código ou de um atacante identificar um erro, melhor ainda para você. E
Aqui eu te dou uma outra dica de por que você deveria fazer isso, não só pensando ali na parte de ser dono de empresa, mas pensando um pouquinho mais aberto. Porque um bom desenvolvedor, ele não pensa só no código dele, mas ele pensa também como um todo, do que está acontecendo ao redor dele, de quanto de impacto que ele pode fazer. Então, em primeiro lugar, a gente tem essa imagem foi tirada ali do Top 10 de 2020 da HackerOne. A HackerOne ela é uma plataforma onde pentesters ou pessoal que acha vulnerabilidade em sites para viver, eles podem enviar as vulnerabilidades e ali eles recebem para isso. Então, em 2020, a vulnerabilidade que foi mais achada foi cross-site scripting. E essa vulnerabilidade é interessante a gente abordar isso, porque cross-site scripting ela foi descoberta ali identificada ali nos anos 1990, 2000 mais ou menos, que eram os primórdios da internet. E hoje a gente está em 2024. E ainda assim, ela continua sendo uma das vulnerabilidades mais achadas. Então, o que aconteceu? A tecnologia melhorou, os desenvolvimentos melhoraram, o pessoal tem mais acesso à informação, mas a mesma vulnerabilidade que acontecia 20 anos atrás ainda está acontecendo hoje. E aí a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, mas esse é o intuito de dar uma reflexão para vocês e fazer uma provocação de, olha, pô, se 20 anos atrás a gente tinha essa mesma vulnerabilidade, 20 anos depois a gente ainda tem a mesma vulnerabilidade, o que está acontecendo? As tecnologias mudaram, mas as pessoas que estão desenvolvendo não. Então a gente tem que mudar um pouquinho do pensamento. E uma das coisas que a gente pode utilizar para realizar isso seria a WASP. A WASP eu gosto de dizer que é meio que uma bíblia do desenvolvimento seguro. Ela é um projeto open source, então qualquer pessoa que quiser fazer parte, ela não é uma empresa, mas é um grupo que você pode se juntar e conversar sobre segurança. E ela tem uns projetos bem legaisinhos, como o Top 10, o ASVS. O ASVS a gente vai falar um pouquinho mais. O SQF, que é tipo um repositório que você pode achar as vulnerabilidades e como que elas se parecem a nível de código e como consertar. E o Juicy Chop se você quiser brincar um pouquinho de segurança ofensiva e ver como as vulnerabilidades acontecem, você pode simplesmente baixar esses sites aí ou essas documentações e brincar um pouco com elas. E por que a WASP é legal de citar? Ela tem esse projeto chamado da SVS, que é o Application Secure Verification Standard, que em um resumo muito resumido, ela é um checklist de segurança para o que precisa ser implementado no código. Então, você vai ter vários tópicos que você pode abordar de gerenciamento de sessão, de input validation, ou de output encoding, ou de autenticação, autorização, ou da modelagem de ameaça. E aí, nesse SVS, ele te dá algumas maneiras que você pode tratar o seu código. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, ele tem ali o número, então ele tem um número, acho que se eu não me engano, de 0 a 11, tem a descrição, L1, L2, L3 e depois a CWE. Então o nível 1, no caso seria o level 1, ele é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você precisa fazer no seu software para você alcançar um nível legal de segurança. O L2 seria como um adicional. Então você faz o L1, se você quiser um adicional de segurança achando que não está suficiente o L1, você faz o L2. O L3 seria meio que o suprassumo para você não ter problema mais. Então qual que é a recomendação do ASVS? Ele fala, olha, implementa o L1, que aí sua aplicação já vai estar minimamente segura. Se você quiser aumentar os níveis de segurança, você pode implementar o L2 e o L3. E o CWE, ele é um index que você pode procurar no Google depois, o número, CWE e o número, que vai enumerar as principais fraquezas de um software. Então, você tem ali 235 que são, ou 915, são fraquezas relacionadas a input validation. Então, por exemplo, uma das coisas que é estritamente necessário em qualquer software que você faz é verificar todas as entradas da sua aplicação. Então, o que isso quer dizer? Quando você está recebendo um dado, ou você está recebendo algo por parâmetro lá do front-end e está recebendo no seu back-end,
você tem que checar se aquele valor é realmente o que você estava esperando. Porque imagina a situação, você está pedindo um CPF, e aí no CPF é bem legal que a gente tem sempre aquela discussão. CPF tem que ser tratado como inteiro ou tem que ser tratado como uma string? E aí a gente fala, pô, se a gente tratar como um inteiro, pode ser que o CPF comece com 0 e ele seja tratado numa base que não seja decimal, e aí você vai quebrar todo o seu código. Então, não é legal tratar como inteiro. Mas se a gente tratar como string, então quer dizer que o usuário ele pode colocar coisas além de números. E como que a gente vai ter certeza que o usuário só está colocando números? No máximo, está colocando as pontuações de um CPF, que seria os pontos e ali o traço. Ou talvez um X, né? Que tem alguns CPFs que também tem X. Então, o que a gente faz? A gente tem 3 diferentes maneiras de fazer isso, mas vou aprofundar mais nisso daqui. Eu acho que essa que seria o intuito de você ter um desenvolvimento seguro. Então eu vou mostrar para vocês as 6 chaves, ou talvez as 6 perguntas, ou 6 tópicos que vocês podem utilizar quando vocês estiverem fazendo, programando, ou quando vocês estiverem fazendo testes, ou quando estiver fazendo qualquer coisa que envolva desenvolvimento, e com essas perguntinhas ou com esses tópicos, vocês vão melhorar a qualidade do seu software em relação à segurança, assim, no nível exorbitante. Porque todo mundo sabe fazer um código. Agora, fazer um código com qualidade, fazer um código com segurança, fazer um código limpo e fazer um código que seja performático, é muito difícil. E, assim, no mercado, o pessoal está pedindo bastante que você fuja um pouquinho do óbvio, que é só desenvolver, e que você traga também uma bagagem adicional. Então, pô, eu desenvolvo, mas eu desenvolvo para cloud. Pô, isso daí é maneiro. Pô, eu desenvolvo e tenho uma bagagem muito fenomenal ali para testes. Pô, isso daí é muito da hora. Pô, eu desenvolvo e tenho uma bagagem também de segurança. Nossa, isso daí é fenomenal. Então, o que eu estou propondo hoje é segurança, código, tudo junto. E quando você estiver fazendo o desenvolvimento, ele já vai estar com esse código e você pode falar também ali na hora da sua apresentação, numa entrevista de emprego, ou talvez para pedir um aumento para o seu chefe e falar, ó, estou desenvolvendo, não estou desenvolvendo só o básico, estou desenvolvendo seguro, e é por isso, por isso, por isso, por isso que eu preciso dessa vaga, por isso que eu preciso desse aumento. E chega de mais ficar falando, eu tive bastante que pesquisar, porque tinha muita coisa para colocar nesse slide, mas, assim, é o resumo do resumo do resumo do resumo do desenvolvimento seguro. Vocês não vão encontrar isso daqui em nenhum lugar. Por quê? Quando a gente fala de desenvolvimento seguro, ele é bem abrangente, porque são muitos vetores de ataque que podem acontecer com uma aplicação, são diferentes tipos de aplicação que podem ocorrer um ataque, e, além do mais, podem ser muitas coisas que você precisa tá de olho quando você está segurando uma aplicação, está defendendo uma aplicação. Era o que a gente estava até conversando com o professor Eduardo, que um atacante ele só precisa de uma falha para poder ser bem sucedido. Enquanto uma pessoa que está defendendo ou fazendo desenvolvimento seguro, ela precisa pensar em tudo, literalmente tudo que pode dar de errado na aplicação. Então, essa parte de fazer o desenvolvimento seguro, caso ali não tenha uma esteira bem definida do que é o ciclo de desenvolvimento de software seguro, vai cair na responsabilidade do desenvolvedor de garantir que o código esteja seguro quando estiver para produção. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração, esses 6 tópicos que caem em todo software. Literalmente qualquer software que você tiver, pode ser ele web, pode ser mobile, pode ser AI, pode ser IoT, pode ser embarcado. Todos esses softwares, eles vão ter pelo menos um ou mais desses tópicos que estão sendo mostrados aqui. O porquê que é importante a gente falar sobre ele? Input e Output Handling. Resumidamente, ele seria como que você trata seus dados na entrada e na saída do seu algoritmo. Como que você está tendo certeza? Aí a pergunta-chave é, como eu tenho certeza que o que eu estou recebendo é realmente o que eu quero receber? E não tem algo escondido ou algo malicioso que, se meu programa executar, ele vai quebrar
ou ele vai dar privilégios para um atacante controlar o meu software. Isso para a parte de entrada. Para a parte de saída, a gente pode pensar como que essa informação que eu estou mandando para terceiros, ou talvez para o meu front-end, não vai afetar o meu front-end. Então, imagina que eu tenho uma entrada que a pessoa está declarando uma tag de HTML, eu não estou fazendo nenhuma validação no meu back-end, e aí eu mando ela para o meu front-end de novo. Das duas, uma. Ou você está utilizando uma linguagem que já tem proteção embutida, como o React, que não vai deixar você acontecer, mas se você estiver utilizando o JavaScript puro, é bem mais provável que o seu navegador ele vai interpretar esse código e vai gerar um ataque de cross-site scripting. E isso, com certeza, é uma coisa que você não quer. É uma das vulnerabilidades, talvez, mais antigas, mas é a que tem ainda mais efetividade. Outra coisa, quando você está fazendo ali, eu vejo muito desenvolvedor que acaba não fazendo isso, error handling e logging. Por que é importante a gente falhar no nosso código e a gente logar todas as ações? Primeiro, que se alguém mandar alguma entrada que seja maliciosa, você vai querer que aquele código falhe. E você quer que ele falhe só para aquela sessão, você não quer que ele falhe para todos os seus outros usuários. Porque no caso, se você falhar, tem que ter um princípio de falhar rápido e se recuperar mais rápido ainda. Se você falhar para todos os usuários, você não vai impactar somente o seu software, mas a disponibilidade do seu software. Já tenho certeza que você já ouviu falar em alguma documentação do P99 ou percentagem ou algo do tipo. E isso impacta muito quando você vai falar para os seus que o seu software que você construiu vai estar 100% do tempo online. Principalmente se ele for um software utilizado em atividades de risco. Então, imagina que é um software embarcado, que está em um avião e é um GPS de avião. Ele não pode falhar. E se ele falhar, você tem que ter um plano B, porque simplesmente tem pessoas dependendo dele. Então, as coisas começam a ficar um pouquinho mais críticas quando você vai desembrulhando um pouquinho de qual que é a importância do seu software e aí você vai entendendo a questão de segurança. Nem sempre, às vezes, é relacionado a, olha, vai ter um atacante atrás do computador e ele vai tentar explorar para ganhar alguma privilégio sobre a sua aplicação. Mas, às vezes, também pode ter impacto sobre vidas humanas. Eu posso dar algum exemplo de uma aplicação que a gente teve lá, que impactava a vida humana. Ele fazia validações de quais eram os componentes de químicos antes de fazer a transferência. Então imagina, você está vendendo um cloro lá no site de vendas. E aí, antes de você vender o cloro no site de vendas, ele vai perguntar quais são os compostos químicos que tem aqui, e aí a partir disso daí, ele vai falar para você, ou para o caso da pessoa que está administrando, se isso precisa de um transporte específico, ou se isso pode ser transportado com outras coisas. Então, imagina, se você bota um cloro e você bota uma coisa que pode ser consumida por fogo, então as duas coisas não vão funcionar muito bem. Então, nesse caso que eu estou explicando, dando de exemplo, ele é mais de tipo, nem sempre é um atacante que vai atacar a sua empresa ou o seu código, mas talvez se você tiver um erro, ele vai impactar não só financiar a questão financeira, mas também a questão de pode matar alguém. E é muito importante também de lidar isso com um desenvolvimento seguro. A gente tem também a parte de data protection em transit at rest. O que é isso? É basicamente criptografa, resumo. O que você puder criptografar, por gentileza, criptografem. Não é uma perda de tempo criptografar as informações, principalmente se são informações sensíveis. Eu não vou entrar nem no mérito de falar de LGPD ou GDPR, que é outros assuntos, mas criptografa tudo que você puder criptografar. A questão de configuração e operações é ter certeza que você tem um ciclo de desenvolvimento seguro, então você fazer code review procurando por erros de segurança, você fazer uma modelagem de ameaça, você fazer rodar testes unitários focados em erros de segurança, então você poder ter toda essa cultura de segurança.
Autenticação e autorização, acho que não preciso falar muito. E gerenciamento de sessão. Gerenciamento de sessão é muito importante você ter, porque tudo que entra tem que sair uma hora. Você não quer deixar uma sessão ali funcionando por mais de 24 horas ou por mais de 100 horas possível. Isso vai gastar resources da sua aplicação e isso vai gastar também a cabeça de um desenvolvedor. Mas a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, que é a perguntinha chave para input e output handling. Qual que é o problema? Você vai receber um valor que não era esperado, ou você vai retornar um valor que vai ser processado erroneamente por uma outra aplicação. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer em relacionado a esse tópico é: esse valor é o que eu estou esperando? Ou esse valor que eu estou retornando é o que a aplicação está precisando? Se a resposta for não para cada um desses, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa relacionada a isso. Caso contrário, você não precisa se preocupar. Como você pode implementar isso daí no seu código? Você pode utilizar alguns validadores nativos. Vou voltar. Alguns validadores nativos, como Django Validators, você tem para Java o Apache Common Validators, para Node, se eu não me engano, você tem Body Parser também, e tem para outras linguagens, para as principais linguagens. Você pode criar um esquema em JSON e bater os dados contra ele e ver se são validados ou não. Você pode validar minimamente o tipo que você está recebendo. Então, se você está esperando um tipo inteiro e você receber uma string, você falha. Ou o tamanho, se você receber uma string que tenha mais de 255 caracteres, para que essa pessoa está enviando tudo isso? E você pode ali encodar em UTF-8 ou outro tipo de encode para facilitar e unificar a leitura. Então, na hora que o web browser ele for interpretar ou qualquer outro dado for interpretar, qualquer outro serviço for interpretar aquele dado, pelo menos já está consistente. O que isso vai te ajudar na sua vida? Você ter essa pergunta de esse é o dado que eu estou esperando ou esse é o dado que eu quero retornar? Isso vai prevenir, em um resumo muito resumido, injeção de código. Injeção de código ele pode ser SQL injection, ele pode ser cross-site scripting, ele pode ser remote code execution, ele pode ser inúmeras coisas. Qualquer código que você injeta em uma aplicação e causa um comportamento inesperado, que a sua aplicação não tinha como se proteger, é uma injeção de código. E isso, eu vou falar para vocês, isso pode dar um problemão. Uma outra perguntinha que vocês podem ter em questão do error handling e do log. Uma coisa que vocês podem se perguntar é: se a minha aplicação dá uma exceção. Primeiro, minha aplicação tem alguma exceção? Eu estou usando algum try catch, eu estou dando throw em algum erro, ou eu estou retornando alguma mensagem para o meu usuário para falar que a minha aplicação deu ruim e não sei o que está acontecendo? Se a resposta para isso for não, então você tem que implementar rapidamente, o mais rápido que você puder, um try catch ou alguma maneira de você lidar com os erros que acontecem na sua aplicação. Segundo, você precisa implementar mensagens genéricas, porque você também não quer implementar uma política de erros na sua aplicação e mandar de volta o stack 3, que aí um atacante ali vai estar no pote de ouro. Então, sempre implemente mensagens genéricas para que você precisar retornar para o seu usuário final. Sempre implemente um try catch e coloque uma exception, porque você nunca sabe o que pode dar de errado. Pelo menos você vai falhar seguro e vai falhar rápido. E a parte de login, ela é muito importante. E eu vejo muitas pessoas acabam negligenciando. Mas para que eu vou implementar login para cada ação que estiver acontecendo? Eu vou te dar só uma resposta para isso, que eu acho que é: se alguém atacar hoje a aplicação que você está desenvolvendo, você vai saber? Como que você vai saber se alguém estiver atacando ou explorando qualquer uma das vulnerabilidades que estejam na sua aplicação? A resposta ela é simples e rápida, pelos logs. Com os logs, ela vai te dar todas as informações que você precisa, se você tiver implementado corretamente,
quais foram as tentativas de autenticação, autorização ou qualquer atividade que o usuário ele tenha desempenhado. Então, por exemplo, como que eu posso dar o exemplo da Microsoft. Como que a Microsoft ela consegue identificar que você entrou no seu e-mail de uma localização diferente? Muito provavelmente ela tem uma informação, uma base de dados que vai armazenar as localizações que você entrou e comparar ali a distância. Mas todas essas informações, elas foram armazenadas com um propósito de comparar caso tenha uma informação que seja errônea. Então, quando alguém fazer um monitoramento, a gente fala de monitoramento, quando alguém for analisar uma tentativa de erro, é a partir dos logs que você vai identificar se aconteceu algo ou não, se aconteceu algo errôneo ou não. Então, essa é a segunda perguntinha que você pode fazer. A minha aplicação está falhando? Se estiver falhando, tudo bem. A terceira pergunta é: eu estou retornando mensagens para os meus usuários? Elas são genéricas? Pô, se eu estiver retornando tudo isso, beleza. Eu estou logando todas as informações, caso tiver um ataque eu consiga identificar? Se estiver fazendo tudo isso, aí você não precisa se preocupar com mais nada. A próxima eu vou resumir em uma palavra, é criptografia. Pelo amor de Deus, utilizem criptografia em tudo que vocês puderem. Eu sei que criptografia, a gente tem uma discussão bem legal em questão de performance e segurança. Então, nem sempre a gente vai conseguir implementar 100% seguro e nem sempre a gente vai conseguir implementar um software que vai ser 100% performático. Então, a gente tem que ter algumas negociações. E é bem legal quando isso acontece, porque às vezes tem alguns softwares que eles são focados mais no customers e tem alguns softwares que são realmente mais focados em segurança. E você só vai descobrir isso quando você chegar no ponto de falar, olha, eu preciso que implemente essa feature de segurança. E a parte de negócio, ou o PO, vai falar, olha, mas isso daí é inviável para o meu customer, porque vai aumentar muito vai quebrar a usabilidade, né? E, basicamente, o que é... legal que o Victor colocou. Eu não tenho pressa para responder, não, mano. Pode seguir, depois do final a gente faz. Não, mas é legal. O que acontece bastante em produção é achar uns console logs lá da vida que o pessoal coloca, deu erro aqui, parei aqui, o pessoal coloca em inglês, né? Stop it here, e coloca uns comentários ali, depois arrumar isso daqui. Aí chega em produção, você vê que os caras não arrumaram, tá todos os consoles log lá, os prints da vida, tudo em produção, e aí você vai abrir lá a aba de desenvolvedor do seu navegador, e aí tá lá, todos os erros lá. É engraçado. Mas só resumindo, não é legal fazer isso, não. É o que acontece. Vou falar pra você que tem bastante isso daí lá. O pessoal coloca console log, não, tem que arrumar esse erro antes de subir para produção. E aí colocam até o número da história, ou um link para o Gira, ou alguma coisa do tipo. E aí quando você vai ver, você vai perguntar, pô, o que aconteceu aqui? Vocês esqueceram de arrumar ou ficou para uma outra sprint? Você pode me explicar um pouquinho mais? Ah, então, a gente esqueceu, mas vamos arrumar isso daí rapidinho. Aí você vai ver, dá uma semana, 2 semanas, o que aconteceu, fulano? Então, quebrou a aplicação. E aí um negócio que era para ter arrumado já, assim, no início, já gera uma bola de neve, e por isso que é muito bom a questão do planejamento. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um negócio desde o começo, eu recomendo que você faça. Eu acho que feito é melhor que perfeito. Eu tenho essa filosofia. Em relação a Data Protection in Transit e at Rest, o que significaria, né? Em trânsito seria de um serviço até o outro. Esse daí, por favor, utilizem TLS e HTTPS. Então, se você vê um HTTP ou aquele cadeadinho, não tem aquele cadeadinho na sua aplicação, eu acho que é um problema, porque qual que é a diferença do HTTP para o HTTPS, bem resumido? É que os dados que você trafega de um serviço para o outro, ele vai em texto plano. Então, qualquer pessoa que esteja naquela rede
de internet e consiga interceptar aqueles dados, ele vai conseguir ler aqueles dados e até manipular. O legal do HTTPS ou do TLS é que ele vai implementar, além da criptografia em trânsito, ele também vai implementar um timestamp, então vai prevenir contra replay attacks, ele vai implementar um checksum, então ele vai fazer um hash da sua mensagem, e qualquer alteração nisso, ele vai flagrar e falar que, olha, isso daqui foi alterado, eu não confiaria nisso daí. Então ele vai, além de confidencialidade que ele vai providenciar para você, ele vai providenciar integridade e disponibilidade. Então, os três pilarzinhos de segurança. Então, é um dos motivos que você deve utilizar a TLS e HTTPS em tudo. Agora, a questão de criptografia no armazenamento, tem dois tipos de criptografia que vocês podem estar utilizando, que é, eu não vejo muito o pessoal falando, mas é criptografar o seu disco, e isso é muito importante, porque caso alguém roube o seu computador, eu acho muito difícil alguém sair com um computador realmente com a CPU e o gabinete na rua, mas isso funciona bastante para os notebooks. Então, às vezes você precisa ir para o trabalho, você leva o notebook na bolsa, e São Paulo a gente sabe que no metrô lotado você moscou ali, o pessoal já leva tudo. Então, levou o seu computador assim, criptografa, tem alguns softwares que fazem isso de graça para você. Se você estiver utilizando o Windows, o BitLock vai fazer isso para você. Se você estiver utilizando outras versões, tem algumas versões nativas, mas sempre priorize criptografar. No seu servidor, se você estiver trabalhando numa empresa, tenha certeza, ou você pode recomendar ao pessoal para criptografar essas informações, porque em qualquer tentativa de roubo, esses dados vão estar criptografados. Então, para a pessoa poder acessar isso daí, vai ser um pé no saco. Não é impossível, mas vai dificultar a vida. E aí, esse ponto de criptografar dados sensíveis, ele é muito importante. Porque a gente tem a cultura de sempre criptografar apenas as senhas. Mas a gente nunca criptografa e-mail, nome, sobrenome ou qualquer outra informação. Mas por que eu precisaria fazer isso? Porque qualquer dado que possa ser associado a uma entidade ou alguma pessoa em conjunto com outros dados, então, na maioria das vezes você vai ter uma tabela com o nome, sei lá, uma tabela com nome e sobrenome, uma outra tabela com telefone, uma outra tabela com endereço. E se essas informações podem ser associadas, então aí você tem um baita problemão. E aí como que a gente mitiga isso? Geralmente, criptografa esses dados, então mesmo que alguém consiga acesso indevido à sua base de dados, vai estar tudo criptografado, então não deixa só para criptografar as senhas. Segundo, coloque a chave da criptografia em um lugar diferente da onde você armazena seus dados. Eu vejo casos do pessoal colocando a chave da criptografia nas variáveis de ambiente. Não está errado, é melhor do que está no código, mas ainda dá para melhorar. E terceiro, tem que colocar a base de dados em uma segregação assim, de rede diferente. Então, se o seu software está numa rede, tenta colocar a sua base de dados em uma outra rede. Mas isso acaba entrando um pouquinho mais da parte de arquitetura e como que você vai desenhar esse software. Mas a sua parte como desenvolvedor se você vê que esses dados ali, minimamente e-mail, senha, nome, sobrenome, endereço, telefone, eles não estão criptografados, você pode levar essas informações para o seu chefe e falar, eu acho que isso daqui poderia ser melhorado, tem algumas maneiras da gente melhorar essa segurança e eu acho que é benefício para todo mundo isso. O Cauê... Sabe aqueles S? Então, os SSLs frees, eu sei que tem algumas empresas por trás que fazem a manutenção daqueles SSLs. Então, o SSL, como que ele vai funcionar? Ele vai bater na informação, ele vai bater num CA, numa autoridade de certificado, para validar se aquela conexão é válida ou não. A partir daí, é uma cadeia. Então, um certificado de autorização vai perguntar para outro, que vai perguntar para outro, vai perguntar para outro. São várias empresas que vão cuidar disso. O que eu recomendo é você procurar, talvez o Let's Encrypt seja o mais famoso
em questão de SSL Free e dar uma olhada de tipo qual que é a cadeia de autorização de certificados que ele vai validar. E ali, se você vê uma das empresas que você não confia, eu sei que tem os certificados, tem governos que cuidam deles, tem, acho que se não me engano, o governo da China é um, o governo dos Estados Unidos também cuida de um deles. E se você não confiar num desses, você só pode simplesmente mudar a cadeia ou simplesmente utilizar outro certificado. Mas eu falaria para dar uma olhada nessa cadeia de quem que vai estar certificando. Mas capturar os dados críticos, eu acho que os dados críticos, principalmente se você vive no Brasil, seus dados já foram vazados, muitos, e o que eu mais recomendo é simplesmente mudar a sua senha, mudar o que você consegue mudar e do resto cuidar para você não vazar mais dados que você tem. Mas a maioria dos seus dados já foram vazados, assim, por conta de responsabilidade de empresas, tanto do governo, mas quanto privadas. Autenticação e autorização, acho que não tem muito o que falar. Se a sua aplicação não está performando a autenticação, é um erro gravíssimo. Se a sua aplicação não está performando a autorização, é um erro mais ainda. Então, qual que é o problema de deixar sem autenticação e autorização? Então, primeiro que as suas informações elas vão estar publicamente disponíveis para qualquer pessoa acessar. A gente tem uma vulnerabilidade que é chamada de IDOR, que é assim como o cross-site script é uma das vulnerabilidades que mais acontecem, que é pela falta de autorização. Então, eu imagino o cenário que você tem uma conta de banco e o Cauê tem a conta de banco B. Então, num cenário ideal, eu só posso ver a minha conta de banco e o Cauê só pode ver a conta de banco dele. Mas caso aconteça de eu, Francisco, Chico, ver a conta do Cauê, aí a gente tem um problema. E geralmente a gente chama essa falha de IDOR, que é o Indirect Object Reference, que é uma falha na autorização horizontal. Então, a gente tem dois tipos de falhas de autorização. Na parte vertical, que é o que você consegue verificar os acessos de outros usuários, e na parte horizontal, na verdade, e na parte vertical, que é que você consegue uma escalada de privilégios. Então, de um usuário comum, você consegue pular para um usuário com privilégio de edição, depois com privilégio de administrador, depois você está unando todo o sistema. Minha recomendação, se você estiver utilizando, não tem autenticação nem autorização, utilize soluções prontas, não tente criar a sua própria autenticação nem autorização. Um exemplo que você pode utilizar é o single sign-on de Google, Facebook, Amazon. O porquê que eu recomendo isso? Essas tecnologias que estão disponíveis no mercado, elas já têm uma certa maturidade e já tem outras pessoas que já testaram e já teve vulnerabilidades e o pessoal já corrigiu e já está funcionando. Caso você implemente algo do zero, não só o seu software não vai ser maturo o suficiente ainda, segundo, você vai precisar de pessoas para revisar e isso vai demandar tempo. E terceiro, pode ser que você ache vulnerabilidades e pode ser que você também não ache vulnerabilidades e só um atacante ache elas. Então, utilize soluções prontas. Quando a gente fala de segurança, sempre priorize utilizar soluções prontas. Se não tiver a solução que você precisa desenvolver do zero, aí tudo bem. Mas de resto, utilize soluções prontas. Então, não crie sua própria autenticação nem autorização e principalmente não crie a sua própria criptografia. É muito provável que você vai fazer uma criptografia fraca e que outras pessoas vão conseguir adivinhar ou vão conseguir quebrar a sua criptografia. Isso não significa que você não deva inovar ou procurar maneiras de sempre melhorar algo que já está assim, escasso, já está na mesma faz tempo. Mas se você tiver sem tempo e se você tiver um objetivo e precisa concluir isso numa sprint, a melhor solução em relação à segurança é utilizar algo que outras pessoas já testaram, já acharam vulnerabilidades e já corrigiram. E aí fica aquela pergunta, né? Então, só resumindo todas as perguntas,
quando eu estou desenvolvendo, se os meus dados, é isso realmente que eu espero, se eu estou retornando os dados de uma forma prática e consistente, se eu consigo logar, se eu consigo identificar se eu estou recebendo um ataque ou não, se eu consigo falhar a minha aplicação, falhar rápido na minha aplicação, se eu estou falhando na minha aplicação e se eu consigo falhar rápido na minha aplicação, se eu tenho autenticação e autorização na minha aplicação, e se eu consigo, se eu estou criptografando as informações que eu tenho importante na minha aplicação. Essas 8? É. Eu falei que era 6, mas essas 8 perguntinhas, elas vão te ajudar muito no seu desenvolvimento seguro. Então, tá desenvolvendo código? Pô, anota ali num negocinho que você pode ler, e toda vez que você chegar no momento de input validation, ou output, ou você estiver logando, ou você estiver fazendo qualquer coisa, você pode se perguntar para você mesmo, que é a melhor parte quando você está desenvolvendo, que é a parte do pensamento crítico. Meu software está suficientemente bom para eu poder ir para produção? Se tiver, se você responder sim para tudo, então você não precisa se preocupar com mais nada. Estou usando o Docker, posso deixar as minhas variáveis de ambiente de acesso. Idealmente, as variáveis de ambiente elas são só para no contexto de segurança. A gente fala para deixar apenas o que vai ser constante. Então, por exemplo, você tem um site que você não quer ficar colocando toda hora no seu código, aí você coloca nas variáveis de ambiente. Você tem, por exemplo, qual que é o domínio do seu banco de dados, aí você coloca nas variáveis de ambiente. Mas caso você tenha uma senha do seu banco, o usuário e a senha do seu banco de dados, a gente recomenda você colocar num gerenciador de credenciais, tipo um LastPass da vida, ou um Vault, que a gente fala. Na AWS a gente tem algo que é chamado de Secret Manager, que você pode colocar, mas eu sei que para Microsoft e para Google Cloud eles têm também isso. E caso você precise implementar isso daí do zero, tem alguns programas que são open source que você pode implementar na sua arquitetura. Mas o que eu recomendo é para domínios ou variáveis que são constantes, tudo bem, mas para casos de usuário e senha, você sempre colocar em um ambiente separado. E como que você coloca tudo isso em prática? É algo bem tranquilo. Você pode utilizar algo que eu gosto e utilizei para poder aprender um pouco, o Secure Code Dojo, da OWASP. Ele é mais uma mecânica que você pode poder trabalhar com outras pessoas para poder aprender um pouquinho mais. E essa dinâmica ela envolve você trabalhar junto em um problema com outras pessoas. E aí você, de etapas em etapas. Então, por exemplo, vamos pegar o Pugliese. Tá eu, o Pugliese e o Eduardo na sala. A gente tem um problema de implementar input validation em um código. Então, o Eduardo ele vai ter 5 minutos para implementar. Com certeza 5 minutos não é o suficiente para implementar. Depois desses 5 minutos, vai lá o Pugliese e continua da onde o Eduardo parou. O Pugliese vai ter mais 5 minutos. Depois que o Pugliese terminou os 5 minutos, eu vou lá e continuo da onde eu parei. O Pugliese parou. E aí, consecutivamente, até a gente resolver o problema ou acabar o tempo de todo mundo, assim, o pessoal fala, tem que dormir. E aí o Secure Code Dojo ele tem umas ferramentas bem legais para você poder aprender mais sobre diversos outros tópicos de desenvolvimento seguro. Tem o SKF, o Secure Knowledge Framework, que é basicamente uma bíblia para você procurar exemplos de código, vulnerabilidades, laboratórios, e aí você pode ficar brincando ao redor. E uma skill que eu acho bem importante é fazer Secure Code Review. Dessa maneira você pode aprender um pouquinho mais, lendo sobre o código dos seus amigos, de como achar vulnerabilidades no código. Code review, geralmente o que eu vejo o pessoal fazendo é mais procurando por clean code, qualidade, manutenção, se está fácil de ler aquele código, se não está complexo de ler aquele código. Então dá para adicionar mais uma etapa que é a parte do seguro, né? Então, pô, eu estou fazendo validação dos meus dados da entrada, estou fazendo o output encoding
na minha saída, eu tenho criptografia, eu estou falhando, se eu estou falhando, eu estou falhando rápido. E aí você pode adicionar essas perguntinhas e ver. Algumas dicas que eu dou para quando você estiver fazendo um code review, e principalmente se você estiver fazendo um code review que é um código de 1000 linhas, que o desenvolvedor não separou nas classes certas, nem fez uma arquitetura, e você fica igual esse bonequinho de tipo pensando, que desgraça que eu estou fazendo aqui, você pode simplesmente achar os pontos de entradas da aplicação. Para aplicações serverless, ela é mais fácil, principalmente na AWS. Quando você está desenvolvendo uma Lambda, você só coloca o handler lá e o handler vai ser a primeira função que a Lambda vai chamar. Então, para outros tipos de arquitetura, MVC, por exemplo, você pode achar o controller, ou você pode achar a view e a partir daí ver qual é o controller. A partir daí, tem outro. Eu acho que é legal também dar uma ênfase, é que toda a aplicação, ela sempre vai cair dentro de três modelagens. Ou ela é uma aplicação que só passa as informações. Então, por exemplo, você tem um API Gateway. O API Gateway ele vai verificar se você está autenticado e autorizado e depois vai passar essas informações para o endpoint correto. Você pode ter uma aplicação que processa as informações. Então, imagina que você tem um servidor com a lógica da sua aplicação. Então, ela é uma aplicação que vai processar. Você tem um tipo de aplicações que vão armazenar, que seriam os bancos de dados. E para cada tipo de aplicação, se ela passa, processa ou persiste essa informação, você tem os tipos de controle de segurança que você pode aplicar. Mas isso é um assunto que a gente pode também gastar horas falando nisso. Mas é legal você identificar, porque para cada tipo de aplicação, se ela passa, processa ou persiste essa informação, você vai ter os tipos de controles de segurança que você pode implementar. E agora, chega de falar de um pouquinho da parte teórica. Eu acho que é legal falar também de, desenvolvimento seguro, desenvolvimento seguro. Tem uma área específica para desenvolvimento seguro. Então, você pode ser um desenvolvedor que pensa em segurança, mas você pode ser um desenvolvedor que realmente trabalha com segurança no dia a dia, que é um pouquinho do meu caso. Então, eu comecei como desenvolvedor quando eu era estagiário, trabalhei com .NET, PHP e JavaScript, e depois migrei para a área de segurança. Aí eu migrei para a área de segurança para resposta a incidente, e depois eu fui para a área de desenvolvimento seguro. E como é o mercado hoje para trabalho de AppSec? Assim, eu sou suspeito de falar de como que é o mercado, porque eu trabalho faz 4 anos na área de segurança e eu nunca tive problema. Assim, o que foi mais difícil para mim foi o meu primeiro emprego na área de segurança, mas depois que eu consegui, foi, acho que mais tranquilo. Recebendo mensagem assim. Eu acho que o pessoal tem preconceito, eu acho, esses recrutadores, mas isso é uma outra conversa. É uma área bem escassa de pessoas que têm esse conhecimento, porque a área de AppSec ou a área de desenvolvimento seguro, dependendo de qual você for trabalhar, ela demanda alguns conhecimentos para você poder conseguir, assim, lidar pelo menos com o dia a dia. Então, o que você precisa saber mais ou menos para entrar na área de desenvolvimento seguro? Se você quiser trabalhar realmente com desenvolvimento seguro e não só desenvolver lógica todo dia ou desenvolver features que não são relacionados à segurança. Então, o que eu recomendo cara, saiba, pelo menos tem uma linguagem que você domine, ou tenha uma ou mais linguagens de programação que você se sinta confortáveis de ler código e de entender o que está se pegando ali. Não recomendo Portugal. Se você manja de Portugal, beleza, muito bom, mas no mercado de trabalho não se usa Portugal. Redes de computadores você vai utilizar bastante. Segurança ofensiva. E se você souber alguma cloud, ela é diferencial. Então, tanto faz seja a AWS, ou seja GCP, ou se seja a Azure da Microsoft, as coisas estão tendo uma tendência no futuro de acabar migrando mais para cloud do que ter realmente servidores gigantes numa empresa. Além da questão da segurança, mas também do custo. E eu estava pesquisando hoje, dei uma atualizada hoje,
em como que está mais ou menos a relação do salário no Brasil. Eu estou em Londres, então é um pouquinho mais diferente, mas no Brasil está um salário até que bacana. Claramente você não vai começar recebendo 5 mil se você for um júnior. Talvez ali na casa dos 2, 3, se você for um júnior bem desembaraçado, você vai receber um 4 mil. Mas eu acho que para a questão ali de iniciar na área, 5 mil é um valor bem legal se você tiver uma bagagem principalmente de desenvolvimento. O que eu vejo das pessoas que trabalham em AppSec, elas migram da área de desenvolvimento para segurança e viram trabalham em application security, segurança de aplicações, ou trabalha com a parte de redes e migram para a parte de segurança de aplicações e por aí vai. A maioria das pessoas acabam migrando. Mas isso não significa também que você não pode começar na área de segurança de aplicações direto. Mas assim, tem bastante vaga. Eu pesquisei, tinha quase 35 mil vagas de todos os níveis, em todo lugar do mundo. É uma profissão bem escassa, é bem específico, muito, 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 muito específico, porque quando você fala em segurança, primeiro você vai pensar em Red Team, Blue Team, Yellow Team, e depois que você vai entender que dentro dessas colorificações que o pessoal fala de segurança, você tem uma área pequenininha chamada de AppSec, e dentro de AppSec você tem mais um guarda-chuva de coisas que você pode trabalhar. Então, por exemplo, eu trabalho com segurança de aplicações web e cloud, mas você pode trabalhar com segurança de aplicações mobile, você pode trabalhar com segurança de aplicações de generative AI, você pode trabalhar com segurança de aplicações de embarcados, e por aí vai. O que vai definir o que você vai trabalhar é qual afinidade de software que você, qual software você tem mais afinidade. E no mais, é isso. Então, espero que tenha agregado um pouquinho para vocês e que eu possa ter clarificado por que que é bom você desenvolver seguro, de ter mais uma skill para você poder se diferenciar de outras pessoas, tanto no mercado de trabalho, quanto na faculdade, quanto no seu dia a dia. Espero que tenha ficado claro também como implementar a segurança no seu dia a dia com aquelas perguntinhas chaves que você pode colocar, como praticar isso, como fazer um Secure Code Review e como que você pode também fazer uma carreira em AppSec. Show! E se você quiser também, pode me mandar mensagem lá no LinkedIn, lá no Instagram. Por conta da diferença do horário, eu não garanto que eu vou responder na hora, mas sempre olho no dia seguinte para responder. E é isso. Obrigado por terem assistido, pessoal. Agora vamos, tem algumas perguntas aqui. Cara, eu que agradeço, na verdade, por você ter topado o desafio. Né? Partida de vir ali ao sábado, são 3 horas de diferença, então agora são aí 6 horas aí em Londres, é isso? Isso, 6 horas agora. Tá escurecendo já. Isso. A gente combinou isso, tipo, pra gente justamente fazer essa partilha, tipo, quem tiver dúvidas pode mandar aqui. Eu acho que ele é um cara bem acessível, tanto é que surgiu a demanda no grupo lá da nossa comunidade de aparecer para seguir essa informação para ele. Vou trazer o Chico, mandei mensagem pro Chico, questão de horas ali, ele apareceu respondendo, cara, só fala o dia, a hora que eu topo, e a gente está aqui hoje, sábado, reunido justamente para fazer essa troca. Foi bem legal, né? Algumas perguntas ali a gente já fez, se alguém quiser fazer novas, pode colocar aí no chat. Né? Fiz até uma brincadeira ali com... Estava falando das ferramentas de validação dos dados e entradas, né? E aí a gente pode falar o seguinte até, né? Tipo, tem essas ferramentas que a gente já conhece, por exemplo, tem o validador do Django, tem a validador do JavaScript, etc. Mas digamos que ontem saiu uma ferramenta, tipo, que ninguém nunca ouviu falar, chamado Pedrinho 2025, valida tudo aí, .com.br. Vale a pena eu apostar nela? Vale eu observar antes se ela é segura? Como que eu coloco essas novas vertentes de libs que estão surgindo no mercado dentro do meu código? Saiu testando tudo e vamos que vamos? Na questão de segurança, você tem que ser sempre suspeito, desconfiar de tudo, de todos e de tudo. É mais ou menos aquele velho ranzinza, assim, que não gosta de ninguém. Mas tem um motivo para você ter que fazer isso.
Quando você utiliza tecnologias emergentes, apesar delas serem novas e prometerem assim melhorias no que você já tem, ela é super legal. Mas o problema é, ninguém testou aquele negócio. Então, para alguém achar uma vulnerabilidade naquilo, é muito mais fácil. Então, quando você estiver utilizando uma. Isso não significa que você não possa utilizar uma biblioteca nova ou um software novo, ou você não possa fazer testes de um software novo. Mas só tem alguns cuidados que você precisa dar uma olhada. Então, qual que é a empresa que está mantendo aquele software? É uma empresa confiável? É uma empresa que já está há um tempo no mercado, que tem outros produtos que são confiáveis? Se for, pô, pode ir lá testar. Segundo, qual que foi a última atualização dessa biblioteca? Pô, eles estão atualizando todo dia, todo mês, toda semana. Se tiver atualizações que são recentes, tudo bem, faz sentido você utilizar, porque se tiver alguma falha de segurança, então o pessoal vai corrigir já em seguida. E terceiro, para onde que eles estão mandando esses dados? Então a gente tem uma preocupação de tem aplicações que colocam em letrinhas bem pequenas. Olha, a gente está pegando esses dados que você está utilizando, levando para os nossos servidores e melhorando as nossas aplicações. Qual que é o problema disso? Uma vez que você utiliza essa aplicação ou essa biblioteca que eles estão mandando suas informações para um servidor que você nem conhece, você não sabe como que é a proteção deles. Então, pode ser que essa aplicação, essa biblioteca se envolva num data leak, no caso, num vazamento de dados, e aí você perde seus dados e você nem sabia. Mas isso é muito culpa também das letrinhas pequenas que eles colocam. Então, se você for utilizar um software novo, tenha em mente essas três questões, de se é uma empresa confiável que criou esse software, se está sendo mantido ou se está tendo atualizações constantes, e se ele não está enviando seus dados para terceiros ou para algum lugar que você não conhece. Boa, boa. Eu vou abrir já para você, calma aí. Vamos abrir todo mundo a microfone, não, a câmera, só para a gente fazer primeiro um registro, que eu vi que tipo, teve uma saída ali. Aí a gente registra todo mundo que está aqui e aí a gente continua a nossa conversa. Calma aí. Quem puder, boa, né? Porque senão a gente faz só captura. Tranquilo. Você consegue bater o print aí, Edu? Faço sim. Deixa. Ah, o Vitor aí, a galera chegando. Foi lá? Deixa eu só pegar aqui, que depois que a galera abriu a câmera, eu já estava com o print rodando. Tranquilo. Aí, agora foi. Aí. Eu ia só repassar as perguntas que estão no chat aí. Tem uma pergunta do Olavo e uma do Matsumura. Se vocês quiserem, para ficar na gravação aí, deixa eu falo ela aqui. Então, Olavo perguntou: você recomenda o uso de alguma ferramenta para varredura de falhas em uma aplicação web? Ou seria mais recomendado aplicarmos táticas de invasão na nossa própria aplicação, ao invés de terceirizar essa responsabilidade? Nossa, isso é uma boa pergunta. Um dos tópicos que a gente tem mais discussão na área de segurança eu confio nas ferramentas ou eu faço eu mesmo? E aí vai depender do contexto que você está inserido. Então pega, por exemplo, você tem uma semana para desenvolver o seu software, para testar o seu software, para poder fazer tudo. Então você vai querer colocar ele em produção, pelo menos em um nível de segurança aceitável. Então, para esse caso, a melhor solução é você utilizar uma ferramenta que vai fazer essas varreduras de aplicação web, assim, talvez em questão de horas. Tudo bem que essas aplicações não vai conseguir falar que a sua aplicação ou não vai conseguir varrer todas as falhas que um atacante possivelmente conseguiria identificar. Mas pelo menos você vai ter um nível ali de segurança mínimo para as principais falhas que são achadas nas aplicações. Para o caso que você tenha mais tempo de poder realizar um teste de segurança, vamos dizer que você e a sua equipe de desenvolvimento teve tempo para se preparar e pensar em questão de segurança, é mais válido você realmente fazer manualmente todos esses testes de segurança. Primeiro que as ferramentas de varredura de falhas, elas geram muito falsos positivos, então você vai ter um trade-off de
beleza, você vai rodar essa ferramenta em algumas horas, mas você vai gastar mais algumas horas só revisando se é falso positivo ou não. Segundo que, se você rodar manualmente, você pode achar vulnerabilidades que estão relacionadas à falha na lógica de negócio, que essas ferramentas de varredura não são capazes de encontrar. Então, por exemplo, você tem uma lógica de negócio que você dá um ponto para um. Pega, por exemplo, lá, é a Livelo, que dá pontos quando você compra alguma coisa. Então, imagina que você está numa situação que você está desenvolvendo um software desse. Você comprou um produto de R$ 100, ganhou 100 pontos. Só que, o que acontece se você devolver esse produto? Você fica com esses pontos ou a Livelo toma de volta esses pontos? Teoricamente, é para você, se você retorna o produto, é para você perder os seus pontos. Mas teve uma dessas empresas que dão pontos que encontraram uma falha de o pessoal estava retornando o produto e ainda ficando com os pontos. Então, o que aconteceu? O pessoal tinha uma fábrica de criar pontos, porque comprava, gastava dinheiro, pedia o estorno, ficava com os pontos, voltava com o dinheiro, comprava de novo e ficava com os pontos. Aí, o que aconteceu? O pessoal acabou retirando os pontos do pessoal, mas é um tipo de falha que você não vai conseguir achar se você estiver utilizando uma ferramenta de análise de segurança. Então, para mim é mais válido você fazer manualmente do que fazer com ferramenta de software. Ou ferramenta de varredura. E tem a pergunta agora do Matsumura, para a parte ofensiva, recomenda algum curso ou material? Boa pergunta. Para a parte ofensiva, eu sei dois carinhas que são referência na área. Eles são lá do Instagram. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles têm dois cursos muito maneiros. CrossSec EdTech. Eu vou ter que achar aqui. Na verdade tem outro que também é bem legal. Tem esse curso aqui e tem também o curso da DSEC. Eu vejo o pessoal falando muito bem desses cursos. Eu acabei nunca fazendo nenhum desses cursos. O jeito que eu aprendi foi mais na tentativa e erro, para ser sincero, e lendo documentação. Você vai encontrar bastante material na Portswigger Academy. Então, se você não quiser pagar nada, eu acho que esse talvez seja o melhor lugar que você pode ir. Então, a Portswigger, ele vai te dar alguns laboratórios, algumas explicações de como você explorar essas vulnerabilidades e vai te dar chances materiais assim de nível principiante, médio e avançado. E assim, tem muito, 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 muito material na Portswigger e você vai gastar, se você fizer tudo mesmo, você vai gastar alguns meses nisso. Hack the Box, verdade. Tem o Hack the Box. Assim, se você quiser para segurança ofensiva, eu recomendo começar talvez com o Tryhacking. O Hack the Box ele é bem hardcore. E mesmo pessoas que estão já há um tempinho na área sofrem para fazer o Hack the Box. O Tryhacking ele é mais user-friendly porque ele vai te dando os passo a passo do que você precisa fazer. Então, se você nunca viu um ataque de segurança, Tryhacking é tipo o lugar que você pode começar. Bacana. Tem uma pergunta aí, falar um pouquinho mais sobre a parte de carreira, né? Você falou um pouco de como entrar na área e tal, o que é necessário, mas uma coisa assim, por exemplo, para quem aí da área, quem está aí no grupo e quer seguir, por exemplo, a mesma trilha que você fez, se você puder falar um pouquinho mais sobre como foi o processo, por exemplo, para você entrar na Amazon, quais foram as etapas, né? Porque quando você vai, por exemplo, para uma posição de desenvolvedor, você tem as entrevistas técnicas, que às vezes são muito focadas ali, por exemplo, estrutura de dados, algoritmos, e nem tanto naquilo que realmente é mais o dia a dia do trabalho. Isso também é a realidade para essa parte de segurança, a parte de soft skills, entrevista, de repente, com o gerente da área. Como que isso funcionou aí na sua carreira? Como que você chegou nessa posição? Se você puder falar um pouquinho, seria legal. Claro, essa é uma boa pergunta, porque as entrevistas que eu fiz no Brasil e as entrevistas que eu fiz na gringa, elas foram muito diferentes.
Tanto que a primeira entrevista que eu fiz para fora, para uma empresa dos Estados Unidos, que eu trabalhei, foram acho que 6 etapas, e aí envolveu desde soft skills, perguntar o meu background, por que eu gostaria de entrar na empresa, até perguntas que, quando eu entrei no HCaptcha, eles fizeram acho que 1h30 assim, de perguntas desde envolvendo desenvolvimento, containers, cloud, segurança, a parte de redes, a parte de navegadores, que eu não sabia nada na época, a parte de estatísticas, parte de inteligência artificial. Eu acho que dessa daí eu saí muito traumatizado. Apesar de conseguir responder não tudo, mas alguma das coisas que eles falaram, eles me consideraram para as outras partes e consegui passar. E foi uma parte bem interessante na minha carreira, porque eu nunca tinha feito, principalmente foi a minha primeira entrevista na gringa, eu nunca tinha feito entrevista, e ter tantas etapas assim foi um choque para mim. Porque no Brasil, as entrevistas que eu tinha era uma com o RH, uma com o gerente e tá dentro. É isso. E lá eu conversava, e parecia que não ia. E foi a mesma coisa para a Amazon. Só que a Amazon ela é um pouquinho, não fácil, mas ela é um pouquinho mais estruturada. Então, você consegue identificar quais são os pontos. Na Amazon, eu tive 6 etapas. E só um disclosure, antes de conseguir entrar na Amazon, eu tinha tentado 4 vezes antes. Não, tinha tentado 3 vezes antes e só consegui entrar na 4ª vez. Então, se você quer entrar numa Big Tech, não desista de primeiro, porque é realmente bem, bem difícil e eles são bem seletivos. A minha primeira entrevista foi o que eles chamam de phone screen, que é quando uma pessoa vai ligar para você por telefone, não vai ligar a câmera nem nada, e ela vai perguntar mais coisas gerais, assim, de qual que é o seu background, suas experiências, o que você estudou, se tem graduação, pós-graduação, o que você fez da vida, e perguntar algumas coisas genéricas, pelo menos na área de segurança, o que é um cross-site scripting, o que é um SQL injection, que são perguntas bem mais básicas que uma pessoa de segurança precisa saber. Na segunda etapa, eles vão te enviar um e-mail e falar se você passou ou não. Na segunda etapa é o que eles chamam de loop interview, que é que você tem 4 ou 5 entrevistas seguidas, então 1 hora cada, e elas vão abordar perguntas técnicas ou comportamentais. Então, a Amazon ela tem o que é chamado dos princípios de liderança, que são, se eu não me engano, 16 princípios de liderança, e que tudo na empresa da Amazon, é até um pouco chato, mas tudo na empresa da Amazon é baseado nesses princípios de liderança. Então, vou dar um exemplo tem o Customer Obsession, que você ser obcecado pelo seu cliente, você tem ganhar a confiança dos seus clientes, você tem de ser curioso, e todas essas princípios de liderança você tem que estudar um a um, e dar exemplos de, na vida, como que você foi curioso, de como que você excedeu a expectativa de um cliente, de como você teve alguma vez que discordar com o seu cliente e mostrar que você estava certo. Então, é bem extensivo a maneira que você tem que fazer isso, porque você faz uma pesquisa em você mesmo de todas as situações que você passou. E isso para as questões comportamentais. E para as questões técnicas, o que eu tive que fazer foram code reviews. Então, eles me davam um pedaço de código, na verdade, foi code review e system design. Eles me deram um pedaço de código que eu tinha que analisar e verificar qual era a vulnerabilidade que estava naquele código. Então, a maioria das vezes eram vulnerabilidades simples de SQL injection, faltando login, e teve uma outra que eu tive que identificar uma business flaw, que no caso eles estavam permitindo que as pessoas colocassem imagem no sistema dele, mas sem fazer nenhuma validação. Então, por exemplo, se você quisesse colocar um arquivo .exe, você ia colocar. E aí não tinha mais como proteger. E o System Design, ele foi bem interessante, porque geralmente o que eu vejo nas entrevistas de desenvolvimento o pessoal fala, desenha um sistema que vai poder, que seja similar com o YouTube, ou que seja similar para streaming, ou algo do tipo. E aí a pessoa vai colocando load balance, vai colocando cache, vai colocando CDN, vai colocando as coisas.
mas foi um pouquinho diferente. Eles me deram uma arquitetura de um sistema que já estava desenhado com alguns componentes da AWS e perguntaram o que poderia melhorar em relação à segurança. Então, coisa simples de tipo, você pode implementar um WAF antes da primeira chamada, você pode implementar alguns load balancers para poder ter a questão a avaliabilidade, não, essa palavra não existe. A disponibilidade do sistema, você pode colocar algumas coisas como o monitoramento de CloudWatch e o CloudTrail, e aí você precisa ter meio que um conhecimento um pouquinho prévio de AWS. Mas, assim, a Amazon foi eu acho que teve uma diferença um pouquinho das empresas que eu tentei na gringa e das empresas que eu tentei aqui no Brasil. As empresas que eu tentei no Brasil foram bem mais fáceis para poder entrar, foram mais na questão de indicação, depois conversar com o gerente e o recrutador, enquanto na Amazon realmente o pessoal vai lá a fundo, que tem um termo que eles falam que é descascar a cebola, então eles vão a fundo até realmente para ver até onde você sabe. E aí não tem como mentir para o pessoal da Amazon, porque eles vão realmente a fundo. Mas foi isso. E no total da Amazon, acho que durou 4 meses de entrevistas. Então eu comecei em junho e fui só saber minha resposta em outubro. Então, ansiedade batendo assim, tipo, pô, será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? Porque eles dão resposta, demoram para dar resposta. Bacana, muito legal a experiência. E é legal também o que você falou, né? Não foi de primeira, porque muitas vezes as pessoas olham e falam, pô, eu não consigo. Os caras conseguem, mas eu não consigo. Tem alguma coisa errada comigo. E realmente não é isso, né? O processo é um filtro que muitas vezes ele é mais fácil rejeitar uma pessoa que seria um bom candidato do que deixar passar alguém que não seria, né? Ele é feito justamente para isso. Então acaba rejeitando, às vezes não é de primeira, às vezes não é aquele o dia, e tem que Sim. continuar tentando. É Eu legal. lembro, a primeira vez que eu tentei fazer foi para uma vaga não, aprendiz, não é aprendiz. Tá ali entre estagiário e júnior. Eu esqueci, tem um intermediário. E eu lembro que eles me perguntaram tanta coisa que eu não fazia nem ideia. Eu lembro que uma questão ficou até comigo até hoje, de como que eu configuraria uma base de dados para ter RAID. Trainee, isso. Para ter RAID. E aí eu lembro que depois eu fui pesquisar que desgraça é RAID, tipo, numa base de dados, para que eu preciso desse negócio? Para que estão cobrando um negócio desse para trainee? E aí, nossa, foi legal porque eu comecei ali a despertar a curiosidade de falar, pô, qual que é o mínimo que eu preciso saber para poder, pelo menos, eles começarem a prestar atenção em mim. E aí depois essa foi a primeira vez, a segunda vez eu fiz a entrevista da Phone Screen, e aí não passei na Phone Screen, na terceira vez eles me chamaram, agendaram a entrevista, mas depois teve um congelamento da vaga, e aí não falaram nunca mais, e aí na quarta vez foi que eu consegui passar em todas as etapas. Mas assim, igual você falou, às vezes de primeira não vai, de segunda não vai, de terceira não vai, mas tem que ter persistência. Bacana. Galera, tem mais perguntas aí, Vitor? Mais alguma coisa? Não, fiquei analisando só essa história do Chico, lembrando tipo, várias personalidades, né? A gente pega, por exemplo, na Copa de 2022, o Cafu era capitão e a gente ganhou aquela última Copa. O Cafu, na peneira do São Paulo, ele foi reprovado 8 vezes. E terminou a carreira sendo Cafu, né? Então, às vezes é justamente isso. Tipo, não é o dia, não é a hora, a gente não entende quais são os planos para a gente ali, se questiona uma série de coisas, mas tem seus caminhos, tem suas voltas e tem suas reviravoltas. O Chico conseguiu chegar onde estava tanto almejando, onde tanto lutou. Foi muito bacana. Bom, alguém Exatamente. mais com perguntas aí? Chico, só enquanto a galera, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, quiser levantar a mão, colocar no chat, mas só retomar um ponto que você falou lá atrás, eu não quis colocar na hora ali, não interromper e tal, mas tem 2 casos que são bem interessantes, daquele caso onde você está trabalhando com segurança, mas não contra um atacante externo, né? Você está vendo alguma coisa no código.
Eu vou compartilhar com a galera no chat, mas tem 2 casos que são bem emblemáticos. Teve uma máquina de radioterapia, lá acho que nos anos 70, 80, que matou 6 pessoas por causa de um problema de software. E agora, mais recente, tem um caso aí que a Toyota teve que pagar a indenização aí de bilhões, porque um problema de software fazia com que alguns carros começassem a acelerar e não parasse mais, não desligasse, não fizesse nada. E também algumas pessoas se machucaram feio, acho que chegaram até a morrer. Então, como que isso funciona também? Assim, isso é uma preocupação da segurança ou é uma preocupação, por exemplo, mais de QA? Eu diria que é um pouquinho dos dois, mas vai mais preocupado para a segurança também. Na segurança de aplicações, a gente se preocupa como eu falei, não só com um atacante que vai lá e vai acabar com o software, mas também com como que isso pode impactar a vida real de uma pessoa. Então, os controles que a gente vai acabar aplicando para pessoas, então, na Amazon em específico, a gente tem um jeito de identificar se a aplicação vai ter risco contra a vida humana, mas geralmente o que a gente faz pô, se essa aplicação falhar, qual que vai ser o impacto disso? A partir de identificar qual que é o impacto, a gente fala dos controles. Quais são os controles mínimos que a gente precisa colocar para a gente possa, primeiro, falhar seguro, sem que nenhuma pessoa seja morta ou acidentada. E segundo, como que a gente pode monitorar para que essa falha nem aconteça? E se for acontecer, a gente consiga ser avisado um pouquinho antes para que a gente possa tomar as precauções devidas. Então, na questão de segurança, a gente olha para todos os lados que vai impactar, assim, segurança. Porque segurança, a gente, quando a gente fala de insegurança da informação, a gente pensa que é só, tipo, os dados que estão trafegando no computador, mas segurança da informação é também os papéis que estão em cima da bancada, é os post-it que o pessoal coloca com senha no computador, é os cadeados que tá com tudo com ferrugem, que está protegendo um armário importante. Então, é o todo, é o contexto todo. Mas eu fiquei surpreso dessa da máquina aí, não sabia dessa história. Só Não, reforça. é um caso antigo aí, porque, assim, eu não me lembro exatamente a história, mas, assim, é uma máquina de radioterapia, que ela já existia há muitos anos, aí, uma certa altura do campeonato, os caras, e ela tinha proteções mecânicas, né, as proteções que ela tinha ali para não soltar uma dose maior, tal, eram mecânicas, e aí eles tentaram atualizar ela para ser controlada por software, tiraram essas proteções mecânicas e deixaram as proteções no software. E foi por conta, assim, um bug que hoje em dia seria uma coisa bizarra, assim, tipo, um formulário, o cara setou um valor errado, mudou o campo, mas enquanto ele mudou o campo, a máquina já estava se configurando naquele valor errado que ele setou, e aí quando ele voltava para arrumar o erro, a máquina não voltava e jogava uma dose absurda, sabe? Porque Nossa, não tinha mais essa proteção. eu fico imaginando se não teve alguém de QA ou de segurança para dar uma olhada nessas alterações. Mas na época de 80, eu acho que talvez essa definição tava começando a caminhar, né? Talvez nem tinha. É um caso bem bizarro, assim, que é onde nem achar, era um cara que desenvolveu o negócio, tipo, não era nenhuma equipe, em assembly, uma coisa bem, bem bizarra. Assim. Nossa, tu botou assembly no negócio, agora eu me senti antigo. O mais antigo que esse seria se fosse em Fortran, talvez. Mas Fortran, para matemática avançada, ele ainda você consegue pensar, né? Tipo, agora o Assembly ele é bem raiz. Bem raiz. Na década de 80 era isso, né? Tipo, nem a radiação dos equipamentos mesmo, a galera tinha uma noção de que faria mal. Então muita gente adoecia justamente porque eles protegiam a esses elementos. Era outra era, outra tecnologia, outras informações, outras coisas. Bom, eu não vi mais perguntas no chat, eu não sei se você viu alguma. Tem só uma pergunta do Matsumura sobre as oportunidades que ele encontrou no LinkedIn. Foram todas no LinkedIn. Foi só a minha primeira que foi uma indicação, que eu fui trabalhar na local web, mas depois disso foi tudo pelo LinkedIn mesmo.
Então A galera bem... galera do campus, né, que foi para local web, tudo na época Foi. foi Foi, legal. quem me indicou foi o João. Ele entrou pelo... Aí, como é que era o nome? Era o programa Quero Ser Dev, da Local Web. E aí depois ele me indicou lá para uma vaga de segurança que tinha lá dentro. E aí depois disso foi tudo pelo LinkedIn, assim. O pessoal aplicando para vaga, ou alguns recrutadores também chamando. E é importante também manter o LinkedIn atualizado por causa disso, né? Porque você nunca sabe quem que vai estar olhando seu LinkedIn no dia seguinte. Mantenham o LinkedIn atualizado e façam conexões. Principalmente as Exato. conexões da área que vocês querem tipo, realmente seguir, e olham o que as pessoas você conseguindo publicando, o que elas estão falando sobre, o que está sendo mostrado, o que pode ser tendência ali, porque tudo hoje é conexão. Uma conexão que te abre portas. O que a gente está fazendo hoje nesse sábado é justamente isso. Tipo, é uma conexão Brasil-Londres, na qual a gente partilha da mesma origem, que é o Instituto Federal de Caraguá, e a gente está batendo esse papo justamente por conta desse tipo de conexão. Então, LinkedIn é uma Exato. grande porta, um grande cenário para isso. E foi por causa de conexão que eu consegui meu primeiro emprego na área. Então, é muito importante você conversar com as pessoas e estar ali envolvido nos assuntos que você quer trabalhar na área. E mesmo que sejam assuntos que talvez você fale, pô, nunca vou usar isso na minha vida, vai ter algum momento na sua vida que você vai ver e vai falar, porra, lembrei que tal pessoa falou isso, lembrei que tal lugar eu vi isso, maneiro ver essa utilização disso. Um desses exemplos que eu digo é do ML. Eu falava, nunca na minha vida que eu vou usar o ML, nunca na minha vida que eu vou ver algum lugar fazendo um ML, lá, diagrama de classe, diagrama de dados, ou diagrama de sequência, diagrama de uso, nada disso. Cheguei aqui na Amazon, todo mundo faz. Eu juro pra você. Obrigado, professor, por ter me ensinado isso. A aula do Nobouro valeu a pena. Sim, exatamente. Bom, se não tiver mais nada, terminamos, galera. Obrigado pela participação de todos aí. Obrigado, Chico. Obrigado, Edu. O Edu vai estar cada vez mais ativo com a gente aqui na comunidade, né? Ele vai ser nosso novo organizador aí em parceria comigo. Então, fiquem ligados na nossa comunidade lá no WhatsApp, que a gente tem muita coisa para começar. O Edu já foi fazendo aí perguntas justamente sobre a pauta de entrevista técnica ali com o Chico, já pensando em algumas coisas que ele está preparando aí para trazer. Né? Pode ser que a gente role com grupo de estudos, pode ser que role uma série de coisas. E esperamos que todos tenham gostado, que tenha sido um sábado proveitoso. E um ótimo final de semana a todos. É isso, galera. Valeu, pessoal. Foi um prazer.